Estudo Bíblico segundo Crônicas 5. Os capítulos 5 a 7 do segundo livro de Crônicas dizem respeito ao significado do templo, o que se torna explícito nas cerimônias que acompanharam sua dedicação. Depois de reunir os líderes representativos de Israel, Salomão I nomeou seu templo como o sucessor hereditário dos anteriores santuários de Israel, instalando dentro do seu santíssimo lugar a Arca do Testemunho de Deus, versos 1 a 10. Então, Deus confirmou a realidade de sua habitação localizada dentro do templo, enchendo a casa com o Shekinah, a nuvem de sua glória, versos 11 a 14. Salomão, em adoração, deu um rápido testemunho da fidelidade divina, capítulo 6, versos 1 a 11. A isto se seguiu uma oração mais extensa de dedicação, invocando o Senhor para intervir em benefício do povo de Israel quando as petições fossem submetidas à sua presença no templo. Capítulo 6, versos 12 a 42. Isso também foi confirmado quando Deus enviou fogo do céu sobre o novo altar e assim instituiu 2 semanas de grandes sacrifícios e festas dedicatórias. Capítulo 7, versos 1 a 10. Mais tarde, depois que Salomão construiu o seu próprio palácio, o Senhor apareceu ao rei de noite e reafirmou a ele suas promessas, com a condição de que Israel se comprovasse fiel, mas ameaçou com exílio e destruição do templo no caso de a nação apostatar. Capítulo 7, versos 11 a 22. Esses capítulos correspondem exatamente a 1 Reis, capítulo 8, versos 1 a 9, verso 9. Verso 3. A dedicação não foi feita antes de terminada a obra. Verso 1. No 8º mês, outubro, novembro, do 11º ano do reinado de Salomão, ou seja, 960 a.C. Consultar 2 Crônicas 3, verso 2. Assim, o templo não foi dedicado senão 11 meses depois, isto é, em 959 a.C., por ocasião da festa dos tabernáculos, 2 Crônicas 7, versos 8 a 10. A festa dos tabernáculos, também chamada festa da colheita, Êxodo 23, 16, celebrava-se no 7º mês, número sagrado, e recebia esse nome porque o povo relembrava a peregrinação no deserto, morando em tendas e choupanas, Levítico 23, versos 35 a 43. Esse mês se chamava Etanim em hebraico. O calendário hebraico se compõe de meses lunares de 29 dias cada, que começam quando o primeiro sinal da lua nova se revela ao pôr do sol. O dia da lua nova era considerado dia santo. Pelo fato de um ano de 12 meses lunares ter 11 dias a menos do que o ano solar, naquela época era necessário acrescentar-se um mês adicional de quando em vez, com o nome de veador ou segundo Adar, para que o ano novo não começasse antes da primavera. Esse 13º mês se acrescentava depois de 3, 6, 11, 14, 17 e 19 anos para completar o ciclo lunar. Existia também um calendário agrícola diferente. Verso 4. Esse trecho, assim como Números 4, mostra a responsabilidade das várias famílias dos levitas para com a mobília sagrada. Era a família dos coatitas que tinha o dever de transportá-la, Números 4, versos 1 a 20. Os sacerdotes, descendentes da família de Arão, continuavam nas suas funções segundo a ordem de Deus, 1 Reis 8, verso 3, evitando-se que mais casos de desobediência surgissem, causando mais desgraças, como fora o caso da morte de Uzá. 1 Crônicas 13,
versos 5 a 10. Verso 5. Com a tenda da congregação. Esse tabernáculo da época de Moisés, juntamente com os vasos santos, foram todos trazidos de Gibeon para o novo templo, como lembranças sagradas de bênçãos recebidas no passado, oriundas da generosidade de Deus. A arca conservou ainda uma parte vital do significado religioso do culto no novo templo. Nota homilética. Não houve muita cerimônia ao trazer-se os utensílios, porque não eram eles que santificavam o templo, mas sim, eles eram santificados pelo templo, ainda que fossem mais numerosos do que os anteriores. No caso da arca, sim, houve cerimônia, porque não obstante ser aquele móvel sagrado, não mais luxuoso do que o era antes, simbolizava a presença de Deus. Verso 10. A essa altura dos acontecimentos, a vasilha de ouro contendo o maná, Êxodo 16, versos 32 a 34, e a vara de Arão, Hebreus 9, 4 e Números 17, versos 10 e 11, tinham desaparecido. Talvez tivessem se perdido na época dos juízes, 4 séculos que se caracterizaram por desordem e desorganização. Quando o Senhor fez aliança. As 2 tábuas de pedra do Decálogo expressavam a frutificação moral esperada do povo, a quem Deus já tinha redimido. Êxodo 20, verso 2. Eram por isso chamadas de O Testemunho, Êxodo 25, 16 e 21. Da aliança, testamento, redentora. Verso 11. Todos os sacerdotes. Normalmente, o serviço do templo se dividia entre os 24 turnos de sacerdotes, 1 Crônicas 23, 6 a 24, 31, e Lucas 1, versos 8 e 9. Cada quinzena servia um novo turno, mas a solenidade de um acontecimento daquela relevância exigia a presença integral do corpo sacerdotal. Verso 12. Todos os levitas. Pelo mesmo motivo, esses músicos, cantores e servidores das coisas do templo também estavam presentes na sua totalidade. Verso 14. A nuvem, a glória do Senhor. Isso representava a presença de Deus, a repetição do milagre que se deu quando Moisés consagrou o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 a 36. Foi sinal de que Deus aceitara o templo e os seus utensílios como substituto perfeito do tabernáculo. Os sacerdotes, falhos e fracos, não puderam então ministrar em razão da nuvem que revelava a glória de Deus, comparar com Isaías 6, versos 1 a 5. A nuvem aparece nas Escrituras guiando o povo quando saiu do Egito. Êxodo 13, 21 e 22. Nos dias que antecederam o exílio, o pecado de Israel expulsou essa nuvem da terra. Ezequiel 10, versos 18 e 19. Mais tarde, foi chamada de Shekinah, a habitação de Deus. Ela marcou a primeira vinda de Cristo, Mateus 17, verso 5, e ela anunciará sua gloriosa segunda vinda, Apocalipse 1, verso 7 e 14, verso 14.